Como saber se estou com câncer? Eu recebi essa pergunta recente na rede social e achei interessante fazer um vídeo para compartilhar sobre isso e tentar trazer aí alguns sintomas, alguns sinais que possam chamar atenção para esse tipo de diagnóstico. É muito difícil tentar definir isso porque o câncer é uma doença que às vezes pode nem causar sintoma, principalmente nas fases iniciais, que ela costuma ser assintomática, ou esses sintomas, quando surgem, muitas vezes eles são inespecíficos, eles também podem aparecer em outras doenças. Então, por isso que nós temos essa dificuldade, mas eu vou tentar passar aqui alguns deles e como eles costumam surgir, para que possa levar uma suspeita, de repente chamar a atenção de alguém que esteja vendo, conheça alguém que está com um sintoma diferente e que talvez se encaixe aqui para, a partir daí, fazer um diagnóstico. É importante dizer que esses sintomas que eu vou trazer aqui não quer dizer que você tem câncer, mas que eles têm que chamar atenção, ligar um alerta. Eu sou o Luciano, sou médico oncologista. Para você que está aqui no meu canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, curtir esse vídeo para ajudar a crescer aqui cada vez mais. Eu pretendo trazer temas aí relacionados à oncologia, câncer, saúde de uma forma geral, da maneira mais simples para que possa ser entendido aí e ajudar o maior número de pessoas possível. O primeiro sinal que eu queria trazer aqui é a perda de peso. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção, se você está emagrecendo sem fazer dieta, sem fazer exercício físico, isso tem que chamar sua atenção. Por quê? Será que tem alguma coisa dentro de mim consumindo essa caloria, esses nutrientes? Então, isso pode acontecer no câncer. Geralmente, nós estamos falando em uma perda maior que 10% do peso. E é importante destacar também que não só câncer faz isso. Outras doenças, por exemplo, doenças reumatológicas, inflamações, doenças infecciosas, por exemplo, tuberculose pode fazer isso também. Então, de novo, não significa que tem câncer, mas é um sinal ali para ligar um alerta, para se fazer uma investigação, fazer exames, procurar um atendimento médico, para que isso seja avaliado de uma forma correta. O segundo seria a presença de massas, ou nódulo, caroço, o termo que fica mais fácil para você entender. Mas o que eu quero dizer? Se você tem um tumor em qualquer local do corpo e ele está ali e ele está crescendo, isso é um sintoma que deve ser investigado, tem que ser avaliado. Um câncer pode começar dessa forma. E às vezes um tumor dentro da barriga, por exemplo, ele pode aumentar o volume dessa barriga, né? Esse abdômen ele pode crescer. Então, muito cuidado com isso. Se você está com alguma dúvida com relação, é importante que seja feita a avaliação por um médico. O terceiro sintoma é a dor. E aí você pode se perguntar, poxa, mas dor é uma coisa muito comum, tem várias causas, e realmente, talvez seja um dos sintomas mais comuns da nossa prática. Porém, se você tem uma dor que vem piorando gradativamente, ou de repente uma dor nova que você não tinha antes, que está cada vez mais aumentando, em um local que você nunca teve, esse tipo de sintoma tem que ligar um alerta, tem que ser feita uma avaliação. Podem ter aí várias causas, mas é importante que isso seja avaliado. Não é normal ter dor, então procure ajuda caso você esteja passando por isso. Outro sinal, então, sangramento. E aí, muita atenção com o sangramento urinário, se tiver, ou sangramento pelas fezes, por exemplo, ou em mulheres pós-menopausa, sangramento pela via vaginal. São sinais que também tem que chamar atenção. É claro, tem causas aí específicas. Você pode ter sangramento nas fezes por uma hemorroida, você pode ter alguma coisa que machucou ali o canal urinário, até uma pedra, por exemplo, e causar sangramento. Mas se esse sintoma está se repetindo, está aumentando, ele precisa ser investigado. E aí, já que eu falei em sangramento, também citar a anemia. Nem sempre anemia é falta de ferro. Então, um sangramento que tem ocorrido com bastante frequência, ele pode levar a uma anemia. Ele também vai levar à queda de ferro, porque a gente perde o ferro nesse sangramento. Mas você concorda que essa perda de ferro não é alimentar, é o meu corpo que está perdendo isso por algum problema, e isso precisa ser avaliado. Outra causa também, alteração do hábito intestinal. Então, se você tinha uma frequência que ia no banheiro
e de repente isso começa a mudar, fica vários dias, começa a ficar irregular, é uma coisa que tem que ser avaliada também, tem que ser investigada, tomar muito cuidado e principalmente se estiver associado com outros que eu citei, por exemplo, sangramento, alteração do hábito intestinal, anemia. Isso pode significar algum tipo de câncer, alguma doença nesse sentido. Outro sinal, a icterícia, que daí, para tentar falar de uma forma mais simples, é aquele amarelão que pode aparecer nos olhos, na pele. Normalmente ele significa problema no fígado, mas pode ser alteração do sangue também, e é um sintoma assim, que pode acontecer em qualquer desses problemas, por exemplo, cirrose, mas também no câncer. Então, muito cuidado com esse tipo de sintoma, caso surja, procurar um atendimento médico, fazer uma investigação adequada. Outro sintoma, uma fraqueza, uma fadiga, um cansaço, que você não entende por que está acontecendo. De novo, isso pode acontecer em vários tipos de doença, em vários problemas, mas é fundamental fazer uma avaliação com o médico, fazer alguns exames, ver o que está acontecendo de errado. A minha ideia com esse vídeo é chamar a atenção para o quê? Se você está tendo algum desses sintomas, não ficar esperando, procurar a ajuda do médico, tirar as dúvidas, ver se precisa ser feito algum exame, porque essas alterações podem significar uma doença mais grave, como um câncer, por exemplo. E para fechar, eu gostaria só de citar a questão da história familiar, que é o quê? Se você teve casos na família de câncer, por exemplo, tive um pai, uma mãe, principalmente se essa doença foi numa fase mais jovem, principalmente abaixo dos 60 anos, esse é um ponto de atenção. É muito importante procurar uma orientação, saber se isso te traz algum tipo de risco, se você tem que fazer algum outro tipo de investigação, começar a fazer exames mais cedo. Vou dar um exemplo, pacientes que têm câncer, que têm história na família de câncer de mama, em parentes de primeiro grau, é recomendado iniciar a mamografia mais cedo, a partir dos 35 anos. Pacientes que tiveram familiares com câncer de próstata, é indicado iniciar também o rastreamento mais cedo, já a partir dos 45 anos. Então, avaliar essa história familiar e também saber se ela pode ter relação, porque nem sempre tem também. Às vezes, para alguns tipos de câncer, essa questão genética não tem tanta importância, ou dependendo do grau de parentesco, da idade em que esse parente teve a doença, isso pode não ser tão importante. Então, procurar uma ajuda, perguntar, tirar essas dúvidas, acho que isso é fundamental. Então, o que eu queria trazer no vídeo era isso. De novo, ter algum desses sintomas não significa que você tem câncer. Por outro lado, isso deve ligar um sinal amarelo aí. Uma avaliação deve ser feita. Não deixe de procurar ajuda caso você esteja passando por alguma dessas situações. Certo? Se você tiver alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão, algum vídeo aí para eu trazer, fique à vontade para deixar nos comentários que eu vou estar olhando. Beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo para ajudar esse aqui a crescer cada vez mais. Até o próximo.